Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí a esse programa aí, essa estreia do ICL, Mercado e Investimento, em que eu e a Débora vamos passar agora a próxima meia hora aqui falando aqui para todo mundo como que vai ser o mercado no dia de hoje, o que aconteceu de importante, como fechou as bolsas, qual que é a perspectiva do dia e os principais dados econômicos importantes. Então, Débora, bem-vinda aí à nossa estreia, tudo bem com você? Obrigada, André. Tudo bem, né? Então, hoje, um dia movimentado aqui, né, de indicadores aqui no Brasil, nos Estados Unidos, nem tanto, mas vamos começar aí pelo fechamento lá da Ásia, né? Para quem aí está começando a acompanhar a gente, está começando a acompanhar o mercado, a Ásia, ela sempre fecha durante a manhã, né, aqui no Brasil. Então, hoje a gente teve um fechamento complicado lá na Ásia, né, bastante pressionado pelo setor imobiliário. A Country Garden, que é uma das maiores incorporadoras chinesas, ela está com muita dificuldade financeira, mostrou um prejuízo bilionário no semestre e acabou caindo mais de 18% hoje lá nos índices, lá entre as bolsas asiáticas. Ela é cotada também no Hang Seng, então a gente viu a Country Garden ali deteriorando hoje, e ela já estava com alguns problemas de inadimplência, tinha deixado de pagar juros, então hoje a gente teve esse movimento lá na Ásia. Então vamos dar uma olhadinha aqui no telão, como é que fechou o Xangai Composto, né? Em 6 meses vocês veem que ele oscilou bastante, né? Então a gente vê que teve essa oscilação, e no intraday, que é a movimentação aí durante o dia, o movimento foi de queda. Do outro lado, onde vocês veem 3 índices aí, são os movimentos de hoje do dólar, do Ibovespa e também do índice de commodities. Como as commodities têm aí um peso bastante grande no nosso índice, a gente resolveu colocar um índice aí para vocês também acompanharem. Então, hoje o Xangai Composto fechando numa queda grande, outros índices também, Nikkei 225 lá no Japão, a gente viu também, né, o Hang Seng fechando também liderando as quedas lá na Ásia. Então, um dia bastante complicado aí por conta do setor imobiliário. E hoje também na agenda temos alguns indicadores importantes, já saiu o Focus, o IBCBR, tem a Janet lá nos Estados Unidos, a secretária do Tesouro, que vai discursar, e também aí temos alguns indicadores que saem na China à noite. Então, o André vai falar um pouquinho para a gente, né, André? Como é que foi o IBCBR, como é que ficou o Focus dessa semana? Exatamente, gente. Temos aqui, inclusive, aqui no nosso site, aqui para todo mundo ver, que lembrando, sempre que a gente faz as análises também, as análises completas de uma forma de jornal escrito também estão no ICL Economia, né? No icleconomia.com.br você tem acesso a todas as análises que a gente faz também e está sempre lá completinho, tudo que a gente vai falar aqui para vocês. Então, a gente tem aqui que o nosso querido mercado financeiro, ele continua otimista em relação à economia brasileira, né? Quando que a gente vê que você teve, então, uma melhora na perspectiva do PIB, você teve uma queda na perspectiva de inflação do ano que vem. A gente até montou aqui para vocês verem aqui de uma forma bem didática, um gráfico aqui para mostrar como que o nosso amigo mercado agora está projetando dentro do relatório Focus, como que o nosso amigo mercado está projetando essas altas, essas quedas observadas nesse momento, né? Então, o que que a gente tem? A gente tem que agora está sendo esperada um aumento do PIB de 2,29%, sendo que para o próximo ano a gente tem esperado um aumento de 1,3%. Além disso, a gente tem, esse daí é o gráfico que vai sair depois, gente, mas a gente vai comentar também. A gente tem também uma taxa de câmbio que está perspectiva agora do 4,93. Anteriormente, a nossa perspectiva era de 4,9, ou seja, teve um aumento leve. Por quê? Essa última semana foi meio marcada por um aumento na taxa de câmbio brasileira, reflexo direto da situação do Copom, porque quando o Copom aumenta a sua reduz a sua taxa de juros, automaticamente, naturalmente, um capital um pouco mais especulativo acaba saindo do país. Então, isso daí gerou uma certa queda na perspectiva de uma taxa de câmbio mais valorizada. Então, a gente tem agora que a taxa de câmbio agora está sendo esperada para 4,93 e para o próximo ano está sendo esperada para 5. A gente tem que a Selic se manteve no mesmo canto,
ainda está esperada de 11,75% para esse ano e de 9% para o próximo ano. Isso significa dizer o quê? Que a gente tem uma expectativa de que o Copom vai gerar uma queda de taxa Selic de 0,5 pontos percentuais por reunião. É essa a expectativa que o mercado comprou, principalmente após a divulgação da ata do Copom na última semana, que o Campos Neto meio que afirma que isso realmente vai acontecer, então ele está projetando mais ou menos o que o mercado estava esperando. E a gente tem também um aumento na atividade econômica brasileira, que agora está em 2,29, estava em 2,26 na última reunião. Justamente por quê? Porque você teve a divulgação de alguns dados importantes na economia, né? Como o setor de serviços, o setor comercial. Além disso, também você teve também os dados da agropecuária. Então, você teve uma melhora nas expectativas dos indicadores brasileiros, Débora. Muito bom. E hoje também saiu o IBCBR, aí alguns chamam o IBCBR de termômetro da atividade econômica, outros de prévia. Eu gosto mais de termômetro, André, porque eu acho que prévia, como ele pega ali as pesquisas mensais, eu gosto mais de termômetro. Fala um pouquinho aí pra gente como é que foi o IBCBR hoje. Exatamente. Aliás, para quem não sabe o que é o IBCBR, que a gente chama de termômetro, ele não é uma medida oficial, tá, gente? Então é bom a gente explicar isso. Ele é um cálculo que o Banco Central faz baseado nas pesquisas mensais do IBGE, ou seja, pesquisa mensal de indústria, pesquisa mensal de comércio, pesquisa mensal de serviços e o levantamento sistemático da agropecuária. Então, com base naquilo que o IBGE conseguiu medir para aquele mês, ele faz o cálculo do IBCBR, que é um termômetro para saber se a economia está evoluindo, se está aumentando o PIB brasileiro naquele momento, ou se você tem uma retração da atividade econômica brasileira naquele momento. Tivemos uma certa surpresa esse mês, principalmente porque a gente teve de novo, uma divulgação de agropecuária com recorde de safra na última semana. O setor de serviços evoluiu um pouquinho mais do que estava se imaginando anteriormente. O comércio, mesmo com dados ruins, mas também estava melhor do que estava se imaginando naquele momento. Isso gerou um aumento de 0,63% do nível de atividade econômica, segundo o Banco Central. Se a gente pegar durante o trimestre, você tem uma alta de 0,43% dentro de um trimestre, o que é importante, já que estava sendo prevista pelo próprio Banco Central uma queda de 0,19%. Lembrando, não é um dado oficial, é apenas um termômetro. A gente só vai saber o quanto que teve de evolução no trimestre brasileiro em relação ao PIB daqui a algum mês, mais ou menos, quando for soltar os dados das contas nacionais pelo IBGE. Mas, por enquanto, a gente consegue ver que a economia brasileira está conseguindo ir melhor do que estava sendo imaginado, mesmo com aquela taxa de juros abusivas que a gente estava tendo, de 13,75, ainda está muito alta, em 13,25, mas a gente está conseguindo caminhar bem, mesmo com essa situação de uma taxa de juros que é um freio, né? Não é um bom acelerador, mas ele é um bom freio na economia, então mesmo assim a economia conseguiu se mover, né? E como que isso afetou o mercado hoje? O mercado acordou bem, o Ibovespa, com essas notícias positivas que a gente saiu ou não, Débora? Olha, vamos olhar aqui como é que, num giro de mercado, como é que ficaram as principais bolsas hoje, né? Na abertura, no fechamento. Então, a gente separou aqui esse giro de mercado para vocês, né? E a Bolsa Brasileira hoje abriu em queda. Né? Vocês podem até se perguntar, eu acho que isso é uma coisa legal para explicar aí para a audiência, por que o preço de abertura é diferente do fechamento, por que eles não são iguais. Porque o preço de abertura, ele é o primeiro preço do dia, então a primeira negociação do dia daquele indicador, que pode ser uma ação, pode ser um índice, né? Pode ser o dólar. Então a gente tem essa primeira negociação e dependendo das notícias que saem antes dessa primeira negociação, pode ser que esse preço seja maior do que o fechamento do dia anterior. Então no fechamento aí, que vocês vão ver na tela, vocês estão vendo o fechamento de sexta-feira, que foi o último dia aí útil, né? E aí a abertura é o primeiro preço de hoje, cotação é a última cotação que a gente tem, claro, com um delay, tá, gente? Então, quando a gente mostra aqui para vocês, tem um pouquinho de delay com o tempo real. Nunca é exatamente em tempo real, tem um pouquinho de delay. Então, a gente vê aí o Ibovespa caindo nessa manhã, apesar da surpresa positiva do IBCBR, né? E por que isso? A gente tem uma expectativa bem grande hoje
pelos dados da China, que vão sair durante a noite. A gente tem varejo sendo divulgado lá, depois o André vai falar também um pouquinho sobre isso. A gente tem dados do varejo saindo lá e produção industrial, que é muito importante, porque é um grande motor das commodities, e no Ibovespa as commodities têm um peso bastante grande. Então, uma incerteza em relação à atividade econômica da China, uma incerteza em relação ao setor de commodities, pode levar a essa expectativa mais negativa. Então, embora a gente tenha aí um dia positivo, pensando aqui para o Brasil, né, um dia que o IBCBR surpreendeu, que a gente teve algumas até surpresas boas aí no relatório Focus, isso não bateu no mercado da mesma forma, porque eles estão esperando a China. Então, o Ibovespa caindo aí um pouquinho hoje de manhã, viu, André? É sempre bom a gente lembrar o impacto que a China tem, né, na economia brasileira, inclusive na economia global, né? E hoje serão divulgados 2 dados muito importantes sobre o mercado chinês. Como que está sendo a atividade industrial chinesa e como que a China está saindo no varejo. Se a gente imaginar o caminhão que é a China para a economia mundial, principalmente a importância que a China tem no nível industrial mundial, se você tiver um dado desapontante, vamos dizer assim, um dado que desaponte o mercado hoje, e as expectativas não são muito positivas, né? Até por isso que a gente tem esse resultado também puxando para baixo o Ibovespa, né? Se confirmar isso, você vai ter um impacto de que o mercado de commodities vai continuar se mostrando não aquecido. Se a gente pegar aqui no Brasil, Vale do Rio Doce é uma grande vendedora de commodities para a China, principalmente de minério de ferro, e a China compra muito minério de ferro aqui do Brasil. Então, se você tem uma atividade industrial baixa, você pode ter, então, poucas compras chinesas da economia brasileira. E se você tiver um varejo baixo também, significa o quê? Que aquele nível de produção industrial para o comércio local também não está sendo absorvido. Então você tem uma situação até de mais longo prazo, ou seja, a demanda chinesa não está aquecida no movimento que ela imaginava. Isso significa que os investimentos eles não serão feitos da maneira que se estava imaginando antes. Então é um termômetro ruim, inclusive para o futuro da atividade econômica chinesa, principalmente da atividade econômica industrial. Então, saindo esses pontos negativos aí dentro da economia chinesa, a gente vai ter um reflexo que vai bater tanto no mercado asiático, quando a gente for falar dele aqui amanhã, vai bater também no mercado brasileiro, e a gente sabe que a economia chinesa às vezes tem um peso bem maior, até por causa da questão de como que você tem um peso grande de commodities dentro do Ibovespa, por exemplo. Então a gente sabe que às vezes a economia chinesa tem um impacto bem maior do que dados positivos que a gente tem aqui no mercado. Tanto que, Débora, se a gente for pegar aqui, como que está a situação das ações individualmente, né? Como que está essa situação aqui hoje no Brasil? Porque provavelmente a Vale deve estar caindo bastante, né? Sim, e está, né? A Vale abriu numa queda bem grande hoje. Na verdade, ela até abriu em relação ao dia anterior com uma pequena alta, né? Até se esperava um pouquinho aí, talvez, de movimento da Vale, mas não demorou para ela começar a cair. Até se a gente for ver por dentro do Ibovespa, né, o que está acontecendo aí dentro do nosso índice, dando até um raio-x melhor aí de como está o nosso índice, vocês podem ver que temos barrinhas aí em queda, todas vermelhinhas, né? Então, para quem não está vendo, está só ouvindo, nós temos algumas barrinhas sequenciais que estão todas vermelhas e em queda. Isso mostra que o Ibovespa ele está em queda constante, já fechadas 9 sessões, né? Então, o Ibovespa está com muita dificuldade, e a Vale, não só a Vale, André, mas a Vale, a Gerdau, né? Se a gente pega a CSN, tanto a mineração quanto a siderurgia, a gente vê que os setores estão com muita dificuldade justamente por conta dessas perspectivas negativas da China. E hoje não foi diferente, né? A Vale, ela, embora tenha aberto ali um pouquinho em alta, ela caiu logo em seguida e está com muita dificuldade. Como a Vale tem um peso bastante grande no Ibovespa, isso acaba prejudicando a gente aqui. Então, o movimento da China ele é muito importante aí para pautar, né, o movimento aqui do Brasil. Então, nem às vezes notícias positivas ficam em segundo plano, porque a gente tem essa expectativa aí por esses dados que vêm de fora. E a gente tem uma dependência bem grande hoje dos mercados globais da China, né? Às vezes a gente vê um dado positivo, que a gente acredita que seja positivo, o crescimento da China ficou
abaixo do esperado, frustrou o mercado, mas é um crescimento grande, né, quando a gente compara com outros países ali em números. Mas isso é justamente, né, tem essa frustração, né, porque justamente ele é um motor muito grande da economia global. Então, os países têm uma dependência do crescimento chinês para que suas economias cresçam também, como é o caso da Vale, né, aqui do Brasil, a Vale, CSN, Gerdau, todo esse setor de mineração e siderurgia tem uma dependência enorme da China. Né? Então, quando a gente tem esses dados não tão positivos por lá, a gente tem esse reflexo que acontece aqui no Brasil, nas nossas ações, nos nossos ativos. Né? Então, um dia negativo na China, por isso que a gente começou falando da Ásia, um dia negativo lá pode trazer como uma onda aí os próximos, cenas dos próximos episódios. E um outro fator bem importante, André, que a gente tem aqui no Brasil hoje é em relação à Petrobras. Né? Os combustíveis também estão no radar, não só a China, mas os combustíveis também, porque a gente tem uma expectativa do mercado que os preços, como a gente teve uma alta do petróleo Brent em alguns dias aí das últimas semanas, qual que é a expectativa do mercado? Lembrando que o mercado sempre vai seguir seus interesses, tá, gente? Então, isso eu acho que a gente vai falar bastante aqui. Porque se você for ler uma notícia de mercado, você vai ter a impressão que subir combustível é bom. Né? E aí você pensa, mas para o meu bolso isso não é bom, né? Então, se subir combustível vai ficar mais caro para eu colocar gasolina, para eu colocar etanol, colocar diesel no meu veículo. Então, né, por que o mercado está contando tanto que a Petrobras suba os preços dos combustíveis hoje? Né? E eles querem que suba, então até dando uma pressionada nas ações da Petrobras por conta disso. Porque quanto mais sobe o preço dos combustíveis e quanto mais a gente tem ali um preço maior, a gente vai ter mais dividendos e mais lucro na companhia. Então, o mercado sempre vai perseguir os seus interesses, que é maximizar o lucro e ter mais dividendos, conseguir sugar o quanto ele puder daquela companhia. Então, muitas vezes, a gente vai falar aqui, quando isso acontecer, a gente vai trazer esse ponto, porque isso não é falado em outros veículos, que o interesse do mercado não é o mesmo interesse da população. Às vezes, um dado de desemprego alto, o mercado comemora. Mas como o mercado está comemorando pessoas que perderam o emprego, né? Então, a gente tem que trazer esse olhar, porque não é no mesmo interesse, às vezes, nosso. E esse caso não é. Então, na sexta-feira, a Petrobras oscilou muito por conta dessa expectativa em relação aos combustíveis. O Jean Paul Prats tinha dado uma declaração falando que tem que defender que a estatal tem que defender, né? Tem que estar alinhado com os interesses do Brasil. Isso não agradou o mercado. Por quê? O mercado quer que a estatal esteja alinhada aos interesses deles, né? Não esteja alinhado aos interesses do país. Então, o mercado já ficou de bico por ali. E hoje, né, tem essa grande expectativa e pressão do mercado que tem algum reajuste nos combustíveis. Então, isso também está muito no radar do mercado, para que a gente, né, acompanhe qual vai ser o movimento da Petrobras hoje, por conta dessa expectativa em relação aos preços, né? Se vai ter reajuste, se não vai. Então, o mercado está muito de olho nisso. Então, hoje a gente tem no radar aí a China, que os dados vão sair à noite, e os combustíveis que devem sair aí durante o dia. Estados Unidos hoje está mais tranquilo, a gente não tem indicadores por lá, só falas importantes da secretária do Tesouro mesmo, que podem trazer algum aí viés para os juros lá. E juros nos Estados Unidos a gente sabe que mexe também com o mercado todo global, né? Então isso também pode ser um fator de preocupação, mas ainda em segundo plano também. Bem, vamos voltar um pouco a falar da questão da Petrobras. Até é interessante você colocar esse ponto, porque a gente tem que falar sobre duas mudanças importantes que já aconteceram esse ano com a Petrobras, que desagradou o mercado, mas tudo leva a crer que vai ser melhor, tanto para a população brasileira, quanto para a própria empresa, né? Por quê? O que a gente tem em relação a tudo isso? A gente tem o seguinte, que primeiro foi anunciado o fim do PPI. O que é esse PPI? O PPI era a paridade de preços internacionais, ou seja, você está utilizando os custos internacionais do barril do petróleo para colocar o preço da gasolina internamente. É mais ou menos o seguinte, eu estou fazendo pão com farinha, que é a farinha que eu comprei aqui no Brasil, só que eu estou utilizando o preço da farinha em dólar para reajustar o preço do pão. Então, se aumentou o dólar, eu já vou reajustar o preço do pão justamente porque a farinha aumentou em dólares. Então, é mais ou menos esse absurdo que estava acontecendo.
era uma ótima notícia para o mercado, porque garantia, lembrando que muitos investidores também operam e são estrangeiros, então você estava garantindo a rentabilidade desses investidores em moeda estrangeira, só que você estava arrebentando a política de preços aqui da economia brasileira. Então isso daí estava gerando uma elevação de inflação de custos muito pesada. Os combustíveis têm um peso enorme no IPCA, justamente por ser um país terrestre que utiliza muito de frete terrestre para você distribuir a produção, então você tem um impacto em cadeia de todos os lugares, então esse era o primeiro ponto. O segundo ponto importante que a gente tem que lembrar é o seguinte, que agora você também teve uma mudança em relação também à política de investimento e repasse de lucros e dividendos para os seus acionistas. A Petrobras anunciou que ela vai reduzir o repasse desses lucros e dividendos para os acionistas, justamente porque você teve uma mudança considerável aqui de necessidade de você precisar aumentar o investimento da empresa, você está agora procurando melhorar a infraestrutura da Petrobras, está saindo agora até um anúncio do PAC, do novo PAC do Lula, em que a Petrobras vai fazer investimentos pesados, então você vai parar de utilizar todo o lucro para dar para os acionistas e vai pegar esse lucro e vai realizar reinvestimentos. O que qualquer empresa que queira expandir faz, só que o mercado ele quer justamente a taxa de lucro. Ele quer os seus dividendos. O mercado ele vive disso. A gente estava distribuindo mais até de 100% dos lucros. A gente chegou, mostramos aqui no Série Notícias um dia aí no ano passado, que você teve um período em que você teve mais de 100%, ou seja, antecipou inclusive lucros futuros para dar para os acionistas. Então esse é um grande problema que você tem. Então essas duas medidas irritaram o mercado e agora eles estão pressionando por causa que eles não querem aceitar que você vai ter agora uma Petrobras que vai ser uma atitude menos para o mercado e mais para o povo brasileiro. Não é isso, Débora? É isso mesmo. Quando a gente pega panorama de Petrobras nos últimos anos, o mercado ficou muito mal acostumado com esse pagamento de dividendos que o André falou, e a gente chama essa relação do lucro com o dividendo de payout no mercado, que é o quanto ela distribuiu ali dos seus dividendos em relação ao lucro. E esse payout estava muito alto, inclusive em alguns anos, nesses últimos anos, acima de 100%. Ou seja, a Petrobras estava distribuindo mais do que o lucro, justamente para agradar os acionistas e não reinvestindo na sua própria capacidade produtiva, na sua expansão. E isso, ao longo do tempo, não é sustentável. Então, o mercado acabou ficando mal acostumado com esses payouts fora da curva, fora da normalidade, e aí acabou agora que a gente teve essa notícia que, claro, não ia agradar, porque pensando no bem da própria empresa e na sua continuidade, na sua perpetuidade, não iria fazer sentido mesmo continuar pagando esses dividendos altíssimos, e aí quando a gente vê essa mudança, o mercado fica aí contrariado. E a gente tem um ponto importante aqui também, né, André? Esses últimos anos a gente tinha um projeto de sucatear mesmo a Petrobras, porque a intenção era que privatizasse a Petrobras, no governo Bolsonaro, no governo anterior. Então isso era um projeto. Se você distribui os dividendos e não investe na própria empresa, ela vai sucumbir, ela não vai conseguir seguir ali a sua trajetória. E aí você tem aquela desculpa de a empresa não funciona bem, vamos privatizar. Então esse era um projeto anterior. Então ter esse investimento pesado na capacidade produtiva da Petrobras é estratégico para o Brasil, é importante para o Brasil, e a gente tem que falar que, por mais que o mercado fique contrariado, e a maioria das notícias que vocês forem ler em relação a isso vão mostrar, mas não é bom, vai diminuir estou ganhando menos dividendos, cai o preço. Isso cai o preço agora, mas no futuro a gente vai ter uma empresa mais parruda, mais robusta. Então a gente tem que pensar nisso também. Hoje, se a gente pegar aqui, a Petrobras está caindo 0,36%, e trazendo a variação intraday, ela está em queda, caiu 0,36%, e vocês podem ver que o gráfico fica mexendo, porque justamente ele está aí acompanhando as movimentações do mercado, mas a Petrobras no acumulado de 12 meses e no ano ainda está bastante positiva, então não caiam nessa cilada do mercado de levar essas notícias a ferro e fogo do jeito que é falado lá,
porque realmente a gente está pensando só nessas notícias, estão sendo trazidas só a visão do mercado, só ali essa possibilidade de maximização de lucro, que a partir de agora, né, André, vai ficar aí pensando mais na maximização no futuro, né, na perpetuidade, aí na continuidade da empresa. E lembrando que investimento é emprego, investimento é renda para a população brasileira. Então, às vezes o que o mercado quer nem sempre é uma boa notícia. Então a gente tem que lembrar sempre que quando uma empresa desse porte aumenta o nível de investimento, significa aumentar o nível de emprego, emprego de qualidade, emprego industrial, emprego que paga bem, emprego com dignidade, emprego com garantias sociais, emprego com leis trabalhistas. E, ao mesmo tempo, você vai aumentar a renda das pessoas e você tem todo um efeito em cadeia, porque as pessoas vão gastar, essas pessoas vão consumir, essas pessoas vão gerar o comércio, vão gerar os serviços e tudo mais. Então, essa é a importância também da questão do investimento da Petrobras. E, Débora, tem alguma notícia positiva sobre o mercado hoje? Alguma ação que esteja crescendo, que esteja se elevando, alguma coisa assim? Nada muito fora daquelas ações mais especulativas, porque assim, no mercado, pessoal, a gente tem algumas ações que elas oscilam muito de um dia para o outro. Então, elas ficam muito negativas num dia, no dia seguinte elas sobem com muita força. Então, quando a gente vê maiores altas e maiores quedas, isso pode trazer uma sensação de que aquela empresa está subindo, né? Então, a gente tem um movimento mais voltado para essas ações especulativas, mas hoje a gente tem alguns dados importantes que saem depois do fechamento, que são os balanços trimestrais de algumas empresas, né, que vão ficar aí no radar. Ainda a gente não tem como saber se vão ser positivos ou não, né, mas hoje a gente tem alguns resultados que vão sair aí depois do fechamento do mercado. Da Magazine Luiza, né, então empresa de varejo, acho que é importante ficar, por mais que ela tenha esse movimento também um pouco aí forte de um dia para o outro, né, às vezes um pouco especulativo por conta das suas movimentações, mas a gente tem aí os dados da Magazine Luiza sendo divulgados hoje, então algo importante aí para o setor de varejo que não anda muito bem, o comércio no Brasil, num geral, não anda muito bem, então um resultado que deve ficar no radar. Nós temos também a Itaúsa, né, que saiu já a Itube, né, quando a gente divide os dois, Itube é Itaú Unibanco. Itaúsa é todo conglomerado, então entram outras empresas além do Itaú Unibanco, que também aí divulga o seu resultado hoje, a Itaúsa. Temos outras empresas também importantes que vão divulgar o resultado. Hoje saem muitos resultados trimestrais, até a gente ia colocar aqui a lista para vocês, mas ia acabar ficando bastante poluído. Então, a gente tem muitos resultados que saem hoje, então o mercado também pode ter algum movimento mostrando suas expectativas aí em relação a esses resultados trimestrais, até fazendo suas apostas, né? Se vai ser um resultado mais positivo do que o trimestre anterior. Então, isso deve movimentar um pouquinho o mercado local. Mas pensando no mercado global, né, a gente tem aí essas notícias mais vindas de fora que devem impactar a gente aqui. Bem, e também para finalizar aqui a questão do Brasil, né? Hoje tem um dado macroeconômico importante que vai sair agora às 3 horas da tarde, que é a balança comercial do segunda semana de agosto. Então a gente já teve que na primeira semana de agosto a gente teve um bom resultado, né? Mais de 1 bilhão em apenas uma semana de saldo positivo da balança comercial, um crescimento acima de 30% se a gente comparar com o mesmo período do ano anterior. A gente está com uma balança comercial com resultados muito expressivos, puxado, obviamente, pela agropecuária, que está tendo resultados muito interessantes aí nesse momento, né? Então, provavelmente a gente vai ter agora, no fechamento dos primeiros 15 dias do mês, um resultado bastante expressivo da balança comercial, mas, de novo, com problemas tanto no setor industrial, como também problemas na indústria de transformação e também na indústria de extrativa, né? Então, até por causa dos resultados da China, a gente deve imaginar aí que deve ter mais um baque em relação a tudo isso, mas o agronegócio, a agropecuária está segurando bastante esse resultado. Acho que acabamos por hoje, então. É assim, Débora? Acredito que sim, né? Passamos aí nos principais pontos que tivemos de notícias até agora, né? Então pode ser que a gente ainda tenha alguma surpresa vinda aí à tarde, também depois do fechamento, que vão refletir amanhã, mas aí a gente volta amanhã para trazer essas atualizações para vocês e também,
né, mais para frente, eu acho que é importante a gente passar isso para vocês. Vocês vão poder trazer perguntas aqui para a gente, que a gente vai reservar uns minutos finais para responder a dúvida de vocês em relação ao mercado, em relação aos investimentos e em relação ao cenário econômico, né? Então, eu me despeço aqui até fazendo esse convite para vocês participarem aqui com a gente e mandarem as suas dúvidas. E lembrando, gente, que tudo que vocês viram aqui está no portal icleconomia.com.br, com análises feitas por mim e pela Débora aí, sobre todos os assuntos aqui que vocês viram e os assuntos que vão sair agora à tarde também, tá bom, gente? Então também vou me despedindo por aqui, gostei da estreia, espero que seja um programa duradouro aí, espero que vocês tenham gostado também da nossa participação. Então, um abraço e até amanhã, gente. Até mais. Tchau, tchau.